Fontes de Hollywood estão falando que a Warner vai fazer um reboot de Matrix. Eu devo ser talvez o único fã de Matrix que está empolgado para isso. Eu nunca mostrei isso no canal, mas olha só, eu tenho aqui... Eu tenho essa coleção também empoeirada. Abriu do lado errado. Essa coleção aqui, que tem uma estatueta do Neo, inclusive, que quebrou o óculos numa das mudanças, das 1000 mudanças que eu já tive nessa minha vida. E aí eu tenho essa coleção que tem todos os filmes, com vários making of, tem um livrinho aqui com fotos da produção, enfim. Eu sou muito fã da série, como você pode ver. E geralmente o cara que é muito fã de uma coisa, quando anunciam que vai ter um remake, um reboot, de qualquer forma o estúdio vai revisitar aquele universo, as pessoas são meio... Elas questionam, elas se colocam, torcem o nariz e falam assim, isso aí é só mais uma caça-niquelagem de Hollywood, querendo capitalizar em cima da nossa nostalgia, da nossa saudade, de quanto a gente gosta de uma certa propriedade intelectual. E existe um motivo pelo qual as pessoas pensam isso, porque muitas dessas produções são virtualmente apenas isso, uma forma de espremer um pouquinho mais aquela propriedade intelectual que já parou de dar dinheiro. E aí talvez seja o momento de distinguir melhor o que é o remake e o que é o reboot. O remake, que em inglês significa literalmente refazer, é quando eles pegam um filme antigo, eles pegam aquele roteiro e eles basicamente refilmam aquele roteiro. Daí, portanto, o remake. Estão refazendo o filme da mesma forma. Então é a mesma história, o mesmo enredo, os mesmos personagens, com os mesmos nomes, frequentemente. Enquanto isso, o reboot é recomeçar uma história. Às vezes usando os mesmos personagens, às vezes não. Às vezes aquilo pode estar inserido dentro do mesmo universo do filme original, mas não substituir o filme. O filme ainda é canônico, ainda tá valendo, vamos dizer assim. Ele não vai apagar o que aconteceu antes. Deu pra explicar bem? Remake, reboot. Remake substitui, digamos assim, a história anterior. Ela não vale mais. E o reboot é simplesmente vamos voltar àquele universo. Eu acho isso sensacional porque eu sempre pensei, como grande fã da série, que o universo Matrix foi extremamente mal aproveitado. O primeiro filme é um dos meus filmes favoritos da vida inteira. Aquele filme realmente mexeu com a minha cabeça quando eu era moleque. Tinha lá meus 15 anos mais ou menos quando o filme saiu. E aqui 15, 14 anos. E aquilo mexeu com a forma como eu realmente enxergava o mundo. Aquela ideia de que o que você vê ao seu redor não é a realidade. Aquilo me fez questionar a mídia. Aquilo me fez questionar a religião em que eu estava inserido. Aquilo abriu meus olhos, parece bobagem, mas aquilo abriu meus olhos para a ideia de que aquilo que você tem tanta certeza que está ao seu redor, que é a realidade, aquilo talvez não seja a realidade. E por causa de Matrix, eu entrei de cabeça em todo tipo de narrativa e história que aborda justamente isso, um personagem descobrindo, através de seja lá qual método, que a realidade ao seu redor é falsa. A boa e velha caverna de Platão, que é um conceito que já existe há séculos, mas eu, como era um moleque, né, moleque novo, não sabia de porra nenhuma do mundo, acabei descobrindo por causa de Matrix. Até hoje, inclusive, eu ainda sinto o efeito disso. Até hoje, esse é o tipo de história que eu mais gosto. Histórias que tem a ver com realidade simulada, ou então com alguém descobrindo que a realidade ao seu redor, na verdade, é falsa. E eu acho que isso tem se tornado cada vez mais presente na nossa vida hoje em dia, com essa super politização de tudo, o conceito de fake news, isso tá mais em voga, tá válido o conceito. O primeiro filme de Matrix, ele é quase perfeito. Eu digo quase porque a coisa que é mais estranha naquele filme, a coisa que é mais desnecessária é o romance entre o Neo e a Trinity. Eu acho que os dois não têm a menor química. E eu acho que aquilo não é demérito pro filme. Eu acho que não tinha pra que existir aquele elemento na história. Eu até suponho que aquilo foi feito porque era meio obrigatório. Hoje em dia a gente não vê mais tanto isso, mas parecia antigamente que era obrigatório o herói do filme ter um par romântico, de uma forma que hoje em dia a gente não vê tanto. Tem vários filmes de ação hoje em dia que você não vê o par romântico. Tem um cara, tem uma mina, e eles apenas são brothers ali trabalhando em conjunto. Eu acho isso um pouco... Era muito clichê, cara. Todo filme tinha o cara, aí o cara tem que se apaixonar pela mina, achava meio tosco. E a única coisa que eu acho que desabona Matrix pra mim. O segundo filme foi muito interessante. Ele expandiu conceitos do primeiro, como a questão de que o Morpheus, né, que era o cara que ele era tipo um profeta que estava falando, vai chegar aí um cara que é escolhido, ele vai nos libertar, pai e tal. E aquilo, como o Morpheus é a única figura de autoridade do mundo humano que a gente vê, a gente pensa que todo mundo acredita naquilo que ele acredita. No segundo filme ele expande isso e fala, não, o Morpheus é visto como um maluco aí que acredita nesse negócio de profecia, o caralho. Os outros caras, né, os líderes de Zion, que é a cidade subterrânea, a última cidade humana naquele mundo, eles não acreditam nisso aí. Tem um cara que talvez que acredita um pouco, mas no geral ninguém acredita nele. Isso aí é uma crendice maluca, uma religião que ele inventou não sei da onde. Então é um filme interessante, ele expande isso, os efeitos especiais
eles não tão bons quanto eram na época, mas ainda tão bacana, né? Falando de efeito especial, o Bullet Time, que revolucionou o cinema assim, por uns 5 anos, todos os filmes estavam usando essa porra. Foi realmente incrível, foi uma coisa, assim, incrível mesmo de ver na época. E é curioso como Hollywood saturou aquela porra em, assim, 3, 4 anos, 5 anos no máximo. Todos os filmes estavam usando e abusando daquilo e aí pararam. Então, o terceiro filme é onde realmente tudo foi pro caralho, né? Antes disso, a gente tem que falar que Matrix foi um exercício muito interessante, eu diria único, de transmídia. O que seria transmídia? A transmídia é algo que a gente até que vê um pouco mais hoje do que via antigamente, né? Com esse negócio de universos compartilhados, cinematográficos, né? Com a Marvel, DC e tal. Mas a transmídia do Matrix ia além disso. Ele tinha a história do filme, e aí aquela história entre o primeiro Matrix e o segundo, saiu o jogo Enter the Matrix, que eu tenho aqui em algum lugar pro PS2, que era um jogo bem meia boca, inclusive a Atari e a Shine, que fizeram o jogo juntas, eles tiveram que apressar pra sair antes do lançamento do filme. O jogo, ele começa bom e do meio pro fim o jogo, tipo, tá realmente inacabado, é escroto. Mas eu, como fã, tive que jogar e zerar, e vocês sabem, vocês que ouvem 90 vídeos, sabem que eu não zero muitos jogos, então pra eu falar que eu zerei Enter the Matrix e o Path of Neo, que saiu depois, acho que em 2004, 2005, eu zerei os dois, aí você tira como eu sou fã desse universo. Então, transmídia, a história de Matrix começava no primeiro filme, aí entre o primeiro e o segundo filme saiu Animatrix, que era uma série de 10 animações, se me falha a memória, algumas dirigidas, ou se não todas, agora não lembro, dirigidas pelos irmãs agora Wachowski. E era interessante, embora eles não expandiam tanto a história. Tinham 2 desenhos dessas animações, dessas animações que eram os The Second Renaissance, a segunda renascença, que falava como exatamente, como os homens criaram, como a humanidade criou a inteligência artificial e como aquilo virou uma entidade própria, saiu do controle, a guerra começou e aí como foi que a Matrix aconteceu. Esses dois, né, Second Renaissance, o 1 e o 2, são o que eu achei mais interessante, acho que todo mundo gostava mais, esses dois. Os outros são muito, assim, estilizados e muito, digamos até, meio parnasianos, arte pela arte. Eu que sou fã do universo, eu paro de assistir o Animatrix, assim, lá pela metade, porque o resto é meio besta, na minha opinião de merda. No terceiro Matrix Revolutions, foi quando a coisa degringolou. Cara, Matrix Revolutions foi o primeiro filme, a primeira vez na minha vida, que o filme acabou e eu realmente me senti assim decepcionado, porque eu tava naquela idade ainda de que todo filme pra mim no cinema era legal, era tudo divertido, eu sempre ia com meus amigos, né, e com a namoradinha, era sempre legal. Eu assisti 1000 filmes no cinema naquela época e todos eram legais. E Matrix Revolutions foi o primeiro filme da minha vida que o filme acabou, os créditos subiram, eu olhei pra minha namorada da época e eu não sabia como verbalizar aquilo, porque a experiência de terminar um filme e eu falar, porra, que merda esse filme, não existia na minha vida ainda, não tinha esse referencial. Então, Revolutions foi o primeiro Matrix eu diria que quase perfeito, o segundo não é perfeito, tem suas falhas. A principal dela é que o filme é muito inacabado e o filme que vem em sequência é tão... ele não satisfaz, então fica aquele coito interrompido, que foi o segundo filme. E o terceiro, né, a merda completa. Então, por causa disso, eu acho que, como eu falei, o universo transmídia. Teve os filmes, teve Animatrix, teve os jogos. O primeiro jogo, que era uma história totalmente nova. O segundo jogo era mais formulário, ele segue o caminho que o Neo seguiu, tanto é que o jogo se chama The Path of Neo. O segundo jogo é apenas um recap de tudo que aconteceu nos 3 filmes, enquanto o segundo jogo era uma história completamente única que seguia 2 personagens que aparecem brevemente no segundo filme, no segundo e terceiro filmes. Então foi desperdiçado. Teve um quadrinho também de Matrix que eu também li e eu achei que o quadrinho foi até mais interessante do que o Animatrix, porque só 2 animações da Animatrix foram interessantes. Mas é isso, eu como fã, eu sou muito receptivo dessa ideia deles voltarem. Eles não vão fazer a merda de simplesmente refilmar isso aqui, eles não são loucos. Eles vão, muito provavelmente, simplesmente expandir aquele universo, assim como a Marvel fez com os seus... né, o universo Marvel começou só com Iron Man, e aí eles fizeram outros filmes que vão expandindo aquilo, apresentando outros personagens que ainda existem naquele mesmo universo. Também a Disney fez isso com Rogue One e outros filmes que vai ter um spin-off do Han Solo também. Então é isso que eles vão fazer, muito provavelmente. Eles vão simplesmente expandir aquele universo. Eu, como falei, sou super a favor disso. Eu quero ver mais filmes de Matrix. Então, eu sou o único fã. Na internet tava todo mundo reclamando, remake de novo, não sei o que. Mas eu tô super a favor e eu espero que eles coloquem pessoas capazes, porque a Warner tem feito muita merda no que diz respeito a esses filmes mais ambiciosos, né, blockbusters, universo expandido, caralho, né, os filmes da DC que a Warner tá fazendo, mas que merda, né? Mas isso, coloque nos comentários, eu quero saber o que você acha, tô muito em dúvida, porque eu não sei, tô me chamando de celular aqui, quem é esse aqui?
Eu tô muito curioso, porque como eu falei, eu sou muito fã de Matrix, muito fã mesmo, e eu me vejo como a única pessoa que tá animada, tá todo mundo reclamando. Eu quero saber como é que o meu público se sente em relação a isso. Mas é isso aí, se você é novo aqui no canal, se inscreve, deixa o joinha, que isso ajuda muito mesmo. Não permita que só os vídeos de gente abrindo brinquedo e gente fazendo a maior batata frita do mundo, ou sei lá mais o que estão fazendo no YouTube, não permita. Isso é interessante. Eu fiz um texto no meu... Vou comentar aqui. Fiz um texto no meu site hoje, que é intitulado... Cadê o texto aqui? A lucrativa banalidade ou porque eu acho que eu fracassei na internet. Eu fiz uma análise, eu fiz um apanhado, eu vi bastante os tipos de vídeo que as pessoas consomem na internet, especificamente a internet brasileira, e como eu me vejo contrastado com esse universo dos youtubers super populares que vivem disso, que transformaram isso na carreira, pai e tal. Eu não tenho raiva de nenhum deles, porque é idiota sentir raiva de alguém por causa disso, mas isso me faz pensar muito no tipo de conteúdo que eu faço aqui pra internet e se eu estaria talvez perdendo meu tempo com algo que simplesmente nunca vai deixar de ser apenas um hobby. Eu vou continuar tendo que trabalhar, eu vou continuar tendo que estudar, enfim, eu não sei se tá fazendo sentido. O texto explica melhor. Se eu vejo isso aqui que eu faço na internet como uma carreira, como realmente o que eu faço pra pagar as minhas contas e coisas do tipo, talvez eu tenha escolhido o público errado. E no texto, que eu vou colocar aqui o primeiro link da descrição, eu explico um pouco melhor isso. Mas é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Mano, vai ser foda, sabe o quê? O último Matrix saiu em 2003. Eu lembro que saiu 5 de novembro de 2003, se me falha a memória, porque é meu aniversário. Eu tenho quase certeza que saiu no dia 5 de novembro de 2003. Inclusive, eles estavam planejando para que os dois, o Reloaded e o Revolutions, que foram filmados ao mesmo tempo, eles queriam, as Wachowskis queriam que o filme saísse os dois saíssem ao mesmo tempo. Tipo, o plano delas é que você saísse de uma sala e entrasse na outra pra ver já a continuação. E talvez por isso eles se permitiram aquele fim súbito do Matrix Reloaded. Mas enfim, o último filme que eu vi foi o Revolutions. E se eu voltar pro cinema pra ter outra decepção que naquela, eu vou ficar triste.